Olá, estamos aqui de novo. Esse é o Comendo a Bola, nosso 5º episódio. Estamos entrando violentamente no mês de novembro, mês de Copa do Mundo, e por conta disso, nosso assunto não poderia ser outro, a não ser Copa do Mundo. Estou aqui com meus dois colegas, Rodrigo Titerix e professor Carlos Falkowski. Esse é um especialista em Copa do Mundo. Um dos meus assuntos de futebol favoritos. Exatamente. Alguém a quem se recorre quando alguma dúvida surge. São dois assuntos que ele conhece, né? Copa do Mundo e futebol alemão, e para por aí. O resto ele deve ser horroroso, né? Não, mas menos sapiência. Mas o que interessa para nós é que o programa é de Copa do Mundo e temos aqui um catedrático no assunto. Alguém é aquele cara para quem, a hora que surge uma dúvida, o cara dá uma ligada, manda uma mensagem, porque se ele não tem a resposta... Os livros, né? Ele descobre em algum local. E então é isso. Mais uma vez a nossa parceria com o @velhofutebol vai nos dando aqui o caminho das nossas pautas, dos nossos assuntos. E hoje a gente aproveita aqui uma postagem do Velho Futebol que traz uma caricatura de 3 grandes técnicos da história do futebol brasileiro que treinaram a seleção brasileira em Copas do Mundo. Tele Santana, Mário Jorge Lobo Zagallo e Luiz Felipe Scolari, o Filipão. E sobre esses 3 técnicos é que a gente vai falar hoje. Perfeitamente. É isso, professor? É isso aí. Começamos pelo mais velho, Zagallo, quem sabe? Ele é o mais velho. Certeza. E o pior de todos. A ansiedade é o mal do planeta. De detonar o Zagallo é grande, presidente, senhor. Tudo bem, eu só fiz um comentário. Eu vou falar um pouquinho do Zagallo e eu acho que eu vou passar a palavra para o nosso presidente depois. Na verdade é o seguinte, né? Para quem não sabe, o Zagallo foi jogador, jogou 2 Copas, né? 58 e 62. Mas como treinador, ele estreou na Copa de 1970. Um ponto esquerda recuado, bem a boca, né? Isso, imagens, né? Taticamente, inclusive, numa posição inovadora para a época, né? Copa de 70, pô, que bela estreia, um dos principais times da seleção brasileira de todos os tempos. Porque ele não treinou, né? Exato, aí vem o primeiro asterisco, né? Eu não sei se é bem um asterisco. Não, é óbvio que ele treinou. Se tu olhar... Ele sentou no banco, Maurício. Quem treinou foi os jogadores que já vinham treinados pelo João Saldanha. Para com isso. Tá sugerindo que a seleção poderia ter ido sem técnico. Sim. Diz a lenda que Pelé, Gerson e Piazza comandavam a seleção. Resolviam tudo no vestiário, o Zagallo falava um pouquinho ali, mas quem mandava eram esses 3. É que nem o Feola, dormia no banco e o pessoal resolvia. Outra lenda, essa é da Copa de 58, né? Eu tô concluindo aqui que vocês estão reduzindo um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro a um... Não, eu não reduzi ninguém. Eu reduzi. Não, assuma. Eu estou assumindo, pra mim, ótimo. Dos 3 é o mais fraco, pra mim não é treinador. Como provou isso em 98, como não tendo mãos firmes. Em 94 foi um mero assessor. Tu já detonou a carreira toda dele. Não detonei a carreira. Porque o cara foi um jogador mediano, que cumpria uma função tática. Não é verdade. Função tática apenas em 58 e 62. Em 70 foi guindado a técnica da seleção por uma imposição ditatorial, porque o treinador que treinou todo mundo, todo naquele grupo, que criou o grupo, que montou o grupo, que classificou o grupo para aquela Copa de 70, foi tirado porque não quis convocar um jogador. Concordo até com a exclusão do jogador que ele tirou, porque nós tínhamos vários 10. Vamos Agora, 74 foi pífio como treinador. Ô Maurício, engatou uma primeira para detonar o Zagallo. Pífio como treinador. E não desacelerou ainda. Voltou em 94 como assessor. Coordenador técnico, né? Assessor, coordenador. Não mandava porra nenhuma. E depois, em 98, faz uma administração pior ainda, gestão de grupo ridícula. A administração, quem faz é prefeito, governador. Aonde o Filipão demonstrou para ele na Copa seguinte como é que se gerencia um grupo. Isso é verdade. Inclusive com a não convocação do Romário, como é que ele sustentou aquilo lá. Agora, 98 foi pífio.
perder de 3-0 para aquele timeco da França, não existe. Eu vou retomar a palavra porque é o seguinte, claro, o presidente engatou diversos argumentos, eu concordo com talvez metade e discordo da outra metade. Eu já fiquei impressionado agora. É ótimo. Metade. Porque é o seguinte, sobre o Zagallo eu também acho que tem algumas restrições, esse aspecto de ele, digamos, ser quase que um fantoche, atenção, quase que é um fantoche 70. O que tu vai dizer? O cara tá com os melhores jogadores do mundo que estão entrosados como música. O que tu fazes? Não atrapalha. Não atrapalha, não mete a mão. Tá. Então foi o que ele fez, ok? O que ele mexeu no time do Saldanha? Não, eu vou pra Copa seguinte, porque aí que tá o problema. O que ele mexeu na Copa de 70 no time de Saldanha? Lembra? Nós não estávamos nem nascidos na época. Pois é. Nós não éramos nem nascidos na época, tá? O que ele mexeu na Copa de 70? Ele não mexeu no gol. Não, Félix, ele não mexeu nas laterais. Vamos pra outra Copa, porque essa não tem muita coisa a dizer, na minha opinião. Em 74. Eu acho em 74, assim, ó. A leitura de jogo do Brasil foi bastante complicada, porque o time não se desenvolveu na primeira fase. Quero lembrar que o Brasil empatou em 0-0. Se arrastou pra ganhar um Zaire. Com a Iugoslávia, 0-0 com a Escócia, e teve que ganhar por 3. Aos 38 do segundo tempo. Se não fizesse o 3-0 no Zaire, que é o país do time Mazembe lá, Congo, né? Hoje em dia a República Democrática do Congo. Por que fez essa referência com o Mazembe? Porque não, pra não confundir. Talvez seja a referência mais importante. Recente, sim, né? Claro, foi só futebol. Coincidência, claro. E outra, não confunda a República Democrática do Congo com a República do Congo, são países diferentes. O Brasil passou suando a primeira fase, e aí teve um certo brilho ao ganhar o clássico contra a Argentina, ganhando também depois da Alemanha Oriental, e aí veio o jogo famoso. Um jogo extremamente violento, considerado um dos mais violentos de todas as Copas em Dortmund. Na hoje Arena, lá chamado Signal Iduna Park, né, onde joga o Borussia Dortmund. O jogo do Tico-Tico no fubá. Agora essa é a parte que eu concordo, presidente. O Zagallo... Dá uma entrevista? Tinha uma seleção na Copa que apresentava diversas inovações táticas, que era a Holanda. Hoje em dia a gente tem que falar Países Baixos. O carrossel holandês. Seguir falando Holanda. Na época eu podia falar Holanda. Eu vou seguir. Tu vai seguir? Licença poética. Tá. Argumentou bem. Peço a permissão, se o senhor permitir, tá bom. O que é difícil. Como é que tu estás numa Copa do Mundo de futebol, seja lá, rugby, qualquer coisa, tu não te atualiza sobre os teus adversários? Calma. Tu faz uma parte. Não, eu acho que é o seguinte. Algumas coisas me preocupam aqui nesse início de programa, um tanto quanto trepidante, elétrico e recheado de... É que são dois que não tem muito apreço pelo trabalho do Zagallo, né? Vamos deixar bem claro. A figura do Zagallo que... Eu ia fazer um comentário, deixa pra lá. Conclui que eu engatei a minha primeira agora. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, duas questões me preocupam. Acho que vocês falam muito em cima de resultados e acho isso temerário em qualquer circunstância. É um mal que se comete no futebol. Não vou aqui... Apenas uma colocação. E a outra questão é que o senhor, que é bastante contumaz quando se pede o contexto, é preciso entender como a gente vivia no ano de 74. Tá falando da ditadura militar, não, nada a ver com a ditadura. Estou falando do aspecto das comunicações. Já era um mundo em que se tinha informação, mas... Está tentando aliviar a barra, mas totalmente diferente do que se tem hoje. Maurício, aqui ó, nós tivemos a fase inicial da Copa do Mundo. A fase inicial, perfeito. 3 jogos em que os 2 jogos da segunda fase. São 5 jogos em que ele olhou para a Holanda e falou: porra, Países Baixos é um time diferenciado, é um time que está jogando futebol. Holanda. Era Holanda na Copa. Era Holanda. Serão aceitas na mesa. Era Holanda na época, jogava futebol diferenciado, tava fazendo aquele futebol sem posição guardada, todo mundo rodando. Isso. E aí ele vai falar e vai fazer o seguinte: a Holanda é mais jogo, tá jogando tico-tico no fubá, eles é que tem que ter medo da gente porque nós somos tricampeões. Parece o Ameriquinha da década de 50. Isso virou folclore, Maurício. Ok, ele foi infeliz Ele foi burro. Faz uma declaração dessa burrice.
Falar mal de um time que tava revolucionando o futebol na época. Acho um pouco agressivo o tom. Mas cada um seu ponto de vista. Como diria um bom manezinho, tanso! Foi tanso! Isso aí já foi, inclusive, em programas anteriores, inclusive legendado para que as pessoas possam entender o que é tanso. Eu nem vou com tanta profundidade na crítica que nem o presidente, e também nem vou tanto pra tua mão macia. Eu tava concluindo assim, então, esse argumento, 5 jogos para tu estudar o adversário, era um quadrangular semifinal, porém coincidiu da última rodada valer como uma semifinal. Então assim, o Brasil fez um jogo inferior à Holanda, perdeu de 2-0. Se não é o Leão faz uma defesa, para quem não procurou ainda, procure os lances, o Leão faz uma defesa excepcional nesse jogo, um chute a queima-roupa, que ele vai buscar com a mão esquerda. Ele era um baita goleiro, né? E tava no auge, né? Depois que ele virou Glória Menezes, ele ficou chato. Mas na época ele era um baita... O visual de Glória Menezes. Ele não tá falando da Vanderleia do Raul Plasma? Eu também já não. Essa eu não assumo. Então, pra gente não... Ô, produtor, pega um Campari lá pra nós, produtor. Por favor. Boa. Tá por aí. Tá por ali, ó. Assim, pra gente não gastar tanto a bala no Zagallo, 78 não foi ele, aqui, produtor. Foi o Cláudio Coutinho, etc. Bom, pessoal, pra quem não conhece, nosso produtor Lucas tá vindo aqui trazer o Camparizinho. Importante. Eu vou esperando aí um patrocínio aí, ó, da Campari. Presidente, eu aceito. Eu sou um dos maiores tomadores de Campari do sul do Brasil. Ele volta, então, Maurício, em 94, como coordenador técnico. O presidente está com a mão pesada hoje. Assim, o trabalho de coordenador técnico é mais difícil tu avaliar, porque é uma coisa mais de bastidores. Tu meio que tu tem que alisar, acalmar o Paulo Autuori para fazer uma análise. Ele é um bom coordenador técnico? Não sei, ele pode falar sobre o assunto. Tem feito um bom trabalho aí. Então, assim, eu acho até injusto. O Brasil também é campeão em 94. Né? O Parreira de técnico e ele de coordenador. Mas ele volta como treinador na sua última Copa em 1998. Ridículo. Mas o Brasil chegou na final, né, presidente? Mas foi, pelo amor de Deus, não foi o Zagallo que levou o Brasil na final, né? Quem foi então? Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, Romário não, porque não Tafarel. Pelo amor de Deus, Tafarel naquela disputa de pênalti novamente contra a Holanda. Maravilhosamente bem. Então assim, contra 94. Eu tenho na Copa de 98, com relação à seleção brasileira, umas observações que dizem respeito à defesa. Só fazer um parênteses. Vocês vão falar bem da seleção brasileira em algum momento nesse podcast? Eu tô tentando. Ah, tá. Porque normalmente tu não fala bem da seleção brasileira. Eu deixo essa parte pro Capelari. Eu acho o seguinte, em 98 uma coisa foi curiosa. O Brasil tomou muitos gols. 98 foi a semifinal, foi com a final foi com aquele menino que imitava passarinho, né? Zé Carlos. Lateral direito, jogava pelo São Paulo. Conta a lenda que o Zagallo, na prévia da final, chegou pra ele assim, ó. Tu podia começar a imitar um bom lateral direito, né? Isso aí é uma lenda, né? Isso é uma lenda, certamente não ocorreu. E... Como é que o senhor diz isso? Seria uma estupidez gigantesca. A palavra certamente aqui não dá pra levantar a pedra. O Zé Carlos, ele é convocado pelo Zagallo. Ele já foi numa fase boa no primeiro semestre no São Paulo. Depois de ter feito um gol no... Não lembro agora se era a semifinal do Rio-São Paulo. Salvo engano, o São Paulo ganha do Flamengo por 4-2 no Maracanã e ele faz um gol que ele dribla. Mas ele não tinha futebol para ter ido à Copa do Mundo. Ele e o Josimar jogaram mais. Não, Josimar mistura, eu queria falar da defesa de 98. Então vai lá, defesa. Aldair e Júnior Baiano. Vocês vão assim... É que o Júnior Baiano teve algumas boas passagens. O Júnior Baiano era um bom jogador. Não é mau jogador. Grande Flamengo, zagueiro. São Paulo, grandes Vasco da Gama, sempre foi. Só que aquela cagada daquele dia lá que deu aquela cotovelada que ninguém viu, mas... Não é só o pênalti do puxão contra a Noruega. O Brasil tomou gol. Vamos relembrar a campanha. Primeiro jogo 2-1 na Escócia. Então teve um golzinho. Aí 3-0 no Marrocos. Nenhum gol sofrido. Perde para a Noruega. Mas já tava 1-0, né? 2-1 de virada. Desculpa, de virada, exatamente. Com um pênalti cretino dele que puxando as câmeras da FIFA não pegam. Aí uma câmera de trás depois, né? Uma outra câmera 2 dias depois, o Galvão Bueno disse: mas como? Pênalti, que absurdo. Aí Galvão, se tu estiver assistindo, assume, né?
puxou claramente o norueguês. 2 ao Noruega. Será que o Galvão tá nos assistindo? É possível, hein? Não. Galvão é um cara que... Carlos Eduardo, meu xará. Jogo seguinte, oitavas. Brasil e Chile. 4-1. O Chile, pra variar... Passeamos no Chile. Quase sempre, né? Tirando a semifinal de 62. Que foi mais equilibrado. E 2014 no Mineirão. Também foi equilibrado. Pênaltis, né, inclusive. Que é outro programa nosso. Vamos fazer um dia. Depois o Brasil passa do Chile, pega a Dinamarca. Que jogaço. Vocês lembram? 3-2. Sim. Rivaldo faz Schmeichel no gol da Dinamarca. Roberto Carlos tenta dar uma bicicleta, fura. O Schmeichel, o pai? Sim, o pai do atual goleiro do Leicester. Leicester, desculpa, Leicester. Não, a pronúncia é Leicester. Não, Leicester. Segue. Segue. Morou na Inglaterra. Ele tá acelerado hoje. Não, aqui ó, que jogo, mas mais 2 gols sofridos. Mais 2 gols sofridos. Semifinal, Brasil e Holanda. Acho que foi 2-2 e 3-2, é isso? Estamos fazendo a memória. A Dinamarca faz o gol com 2 minutos, uma coisa assim. Nós viramos. O Brasil vira 2-1, a Dinamarca empata e o isso aí. rival 3-2. Isso. Semifinal, 1-1 com a Holanda. Pênaltis. Kluivert faz empata de cabeça. Como é que é o nome? Kluivert. A pronúncia do neerlandês eu vou ficar devendo. Que é uma língua similar ao alemão, mas é diferente. Pênaltis, passamos. Aí vem a final. Não é nem do holandês, é do neerlandês. É o correto. É muita marca, né? É muita informação correta, sabe, né? o cara É o cara das informações, né? o cara que tem Geralmente. um QI elevado. Alguém vai... A maioria do Nós estamos tempo. aqui abaixo, né? Eu acho assim, ó. Com certeza. Alguém já pode estar pensando, tá, e veio a final e veio... Não, mas calma aí. E nos pênaltis? Como é que foi lá os pênaltis, lembra? O Ronald De Boer acho que perde, ou o Frank, um dos dois De Boer. O Cocu também erra. Cocu. Outro, acompanha essa Copa. Claro. É? Mas na verdade, sai que é tua, Tafarel. Lembra desse? Carlos Eduardo de novo Carlos na Eduardo de narração. novo. Eu acho o seguinte. Nós chegamos ao fim. Pois não. Não, Claro. o programa é sobre o Zagallo. Mas estou na final da Copa de O 98. programa não, o assunto Não, vamos chegar em 98, porque aí vai chegar na final a má gerência Do caso Zagallo, Ronaldo. do caso Ronaldo. Do caldo Ronaldo. No caso Ronaldo. Porque assim, ó, eu vi algumas entrevistas, inclusive de vários jogadores que estavam naquele momento, em que disseram muito claramente: Ronaldo teve um problema. Mas teve? Teve, isso é fato. Ninguém liga isso. E aí, se ele chega pós-problema, pós-hospital, ele não tá concentrado pro jogo. Aí, porque o Ronaldo, o cara que decidiu a Copa de 2002, bancado pelo Felipe Scolari, nós vamos falar mais tarde. Agora, 98, cara, o time tá escalado, sai no telão a escalação. Edmundo, com o Ed no... Que intimidade é essa? Jogou no Alvinegro do Estreito, né? Tá, é verdade. Entendeu? Com o Edmundo escalado, aí tu chega assim, ó, o Edmundo se preparando assim, ó, relaxa que quem vai entrar é o fulano. Mas é assim, ó. Não, ele não mandava naquele grupo. Aquilo mostrou que ele não mandava no grupo. Mas já tu estavas pedindo algum ponto, aspecto favorável, eu vou defender o Zagallo agora. Chega, ele foi numa clínica, né, fazer exames com o médico da seleção, voltou no vestiário, se não me engano, e aí disseram assim: olha, Zagallo, clinicamente ele não tem nada. E aí o cara que tá indo, decidindo jogos, o cara tá no auge da carreira, né? E aí como é que tu vai dizer, não joga? Complicado? O cara te coloca isso na mão do Filipão, coloca isso na mão de um Tele Santana, coloca isso na mão de um treinador decente, não joga. Cara, não difícil, joga. Difícil. Não teve punho. Clinicamente o cara tá bom. O que tu faz? O que tu faz? Punho se for boxe. Sim. Isso quer ser o seguinte, quando a pessoa tem um problema aqui, ela não tem problema no pulso, ela tem problema no punho. Okay. O pulso é o que pulsa aqui dentro. Isso é bem claro pra vocês. Voltando pra Paris, em 1998, está de Saint-Denis. Cara, clinicamente tu tens o melhor jogador do Brasil em condições. Tá, velho. Mas não concentrou. Não, ele não jogou nada, porque ele teve um choque com o Barthez, vocês lembram? Lembra. Se chocaram. Aí todo mundo ficou preocupado. Ai, meu Deus, o que aconteceu com ele? Aí tem jogador do Brasil que, não diretamente, mas indiretamente, alega que eles estavam desconfortáveis. Quando nós tomamos o primeiro gol, vocês lembram do primeiro gol? Claro. Pá! Cabeça do Zinedine Zidane. Os dois foram de... Tá, o primeiro foi de cabeça do Zidane. Nasceu aonde? Mais uma bicicleta do seu Roberto Carlos. Não, que ele erra e dá bem. Nesse momento, vocês lembram do jogo? O Brasil estava totalmente
desacordado no jogo, desconcentrado. Tava desconexo. Faltou o treinador chamar. E cai, faz alguma coisa, vem cá, vamos arrumar. Te dou razão agora. Porra, ele deixou o jogo solto. Nós tomamos 3 bagas dos caras. Quando acordou, tava 2-0. Com aquele zagueiro, o Leblanc, né? Não, o Blanc não jogou porque era o capitão, tava suspenso. Isso, mas jogou o Leboeuf. E o Desailly. Cara, tomamos o 3º gol. Não, mas o braço cruzado, velho. O terceiro já foi lá no apagar das luzes. Mas até o 3º gol nós jogamos assim, ó, de braço cruzado. Quase isso. Faltou tesão, faltou o cara chamar o time a chincha. Concordo. Ele não teve comando naquele grupo, cara. Por isso, pra mim, desses 3 nomes que nós vamos discutir hoje, sim. Mário, Jorge, Lobo, com todo respeito à história dele. O cara foi campeão como jogador em 58, 62. Não, agora o senhor tá... Misturou, né? Ou o senhor mantém... Não, eu vou... Ou o senhor mantém suas palavras iniciais, ou o senhor todo respeito à campanha dele como jogador, que se deve. Treinador e coordenador. Não, palavras... Entre os 3 é fraco. Palavras proferidas pelo senhor hoje aqui, ele foi um jogadorzinho... Mas eu respeito pelo que ele conquistou. Meu respeito é pelo... Eu acho que está respeitando ele pela idade que ele tem. Não. Nem pela condição de saúde, que Deus dê saúde pra ele, que ele tá bem doente. Eu acho... Só que é o seguinte, ó. Ele é como o somatório de jogador, treinador e coordenador, uma figura dentro do contexto nacional, na minha opinião, mediana. Deixou claro. Quer concluir sobre o Zagallo? Eu acho que tá na hora de concluir, né? O que tu acha? Eu só acho que... eu acho que 20 minutos falando sobre o Zagallo é muito. Eu acho que o... Não, vamos deixar o Capelari concluir. Eu acho que o Zagallo... Fala menos, né? Porque nós criticamos muito, eu acho justo até... Eu acho que o Zagallo merece mais respeito do que vocês... Não, mas não houve desrespeito, Maurício. Maurício, não houve desrespeito. Eu só acho que ele é mediano. Eu acho que ele é uma figura importante na história do futebol brasileiro. Obviedade. E por si só, isso já o coloca muito acima do patamar em que vocês colocaram. Como treinador, ele é pior que o Vanderlei Luxemburgo. Não, aí falou só pra causar polêmica, não vem com isso. Muito subjetivo. E o corte espetacular esse. O Vanderlei Luxemburgo é um mau treinador, é isso? Não, é um excelente treinador. Mas ele tá muito à frente do Zagallo. Hoje eu vou coordenar. Faz o quê? Não, vou coordenar, porque puxou Vanderlei Luxemburgo, que treinou o Brasil nas Olimpíadas de Sydney, eliminado do Camarões. Sim, foi treinador. No gol de ouro. Foi o cara que lançou Sérgio Ramos como zagueiro. Hoje é o maior zagueiro do Real Madrid. É Copa do Mundo. Além do Zagallo, vocês querem falar de Tele Santana? Deixamos o Filipão por último. Tele. E uma camisa em homenagem à seleção de 82. O pessoal de retrô, eu comprei, eu não lembro o site, mas não dá pra fazer o crédito. Existem vários sites que criam essas camisas retrô. Sim. Eu não lembro o site, mas se alguém tiver a fim de nos patrocinar aqui, nos ajudar a esse nosso podcast, que tem essas camisas retrô, a gente vai estar usando no nosso programa. Pode mandar pra gente, entrar em contato aí pelo nosso e-mail. Comenda a bola @gmail.com. Não é esse. E-mail agora. E outra coisa, quem tem uma empresa de camisa retrô é o filho do Zagallo. Isso é mentira dele, é mentira dele. O filho do Zagallo tem uma empresa de camisa retrô. Zagallo, eu te amo. É pra ele que tu tá Eu não assumo essa informação. Capelari. Evidente não, né? Na boa, pessoal que tem essas empresas de retrô, eu gostei muito da camisa, a malha, muito parecida. Legal, não tem o topper aqui do lado, porque evidentemente... Tinha o topper do lado? Não, tinha o topper do lado, não pode, porque é exatamente por isso que... Inclusive não pode botar a sigla, porque senão tem que pagar royalties pro CBF. Exatamente. Por isso que tiraram. Então, mas tem umas empresas... que fazem. Ali inclusive. São as mais legais, são as que. No Rio Grande do Sul tem várias marcas que fazem esse tipo de coisa. Então, assim, ó, eu trouxe hoje assim, homenagem à seleção de 82. Que vamos. Né? E assim, acho que podemos falar de Tele Santana. Deixa Se me permite falar a primeira frase que eu falei pra vocês antes do programa, né? Ok. Pra começar o programa, né? Tele Santana disse que talvez a gente não consiga atingir a perfeição, mas com trabalho nós vamos chegar muito perto dela. É isso que Tele Santana deixou de legado para todo mundo que gosta de futebol.
muito trabalho. Eu também, antes de passar para o Maurício, eu tenho certeza que acho que foi o maior técnico da história de São Paulo. Não, eu vou discordar de você. Mas ele é São Paulino, eu vou discordar de você. Para mim, Tele Santana foi o maior técnico da história do Brasil. Então tu não tá nem discordando. Eu não sou São Paulino, eu sou um time de Santa Catarina. Ponto. Mas na minha opinião, eu quero escutar o São Paulino. Tele Santana, tirando a birra, bota a ponta Celê, o resto, pra mim, foi um gênio do comando técnico. O programa tem 3 pessoas e elas também vão falar com... Não pode Perfeito, falar. Presidente. Mais Campari lá, por favor. Não, segura. Dá uma segurada. Traz uma Fanta laranja pra ele. Pode ser. Uma tem Fanta laranja tem um copinho light. na geladeira, pega uma Fanta laranja pra nós ali. É o seguinte... Vai no Tele que eu quero te escutar porque tu conviveu com primeiro, conviveu com o Tele? Não, Tele, uma época... O Tele Santana, ele é considerado a principal figura da história do São Paulo. Acima, inclusive, de jogadores. É muito dito com muita Leones, inclusive, né? tranquilidade que o São Paulo é um dos únicos clubes que tem um treinador como o principal ídolo. Tem um copo porque ali, de fato o que ele faz com o São Paulo revoluciona o São Paulo. E acaba, inclusive, fazendo justiça não ganhar a sua biografia de Copa, assim, porque o fato, né, já falamos aqui em outra oportunidade, e o brasileiro ele gosta de ganhar, né? Quem não então gosta? assim, se o Brasil ganhou a Copa, tudo vai bem, se perdeu nada presta e tal, então porra, é algo que eu procuro não praticar esse tipo de comportamento. Acho que só esse aspecto é muito pobre para uma análise de futebol. Mas é uma régua bastante usada. Concordo. E eu acho que o desempenho do Tele no São Paulo vem a fazer justiça com o que ele foi para a seleção brasileira. Transformar o Miller num craque, merece muito parabéns. Ok, parágrafo bom, importante, mas o nosso assunto é Tele em Copas. Sabemos todos que... Eu acho que a gestão dele... Treinou 82 e 86. Queres agora fazer o segundo parágrafo? Foram 2 times que jogaram muito. Já vai falar. Eu acho o seguinte... Tem a polêmica de 82, mas é tu que está com a palavra. Acredito que, em cima de resultado, há um livro do João Saldanha, com uma crítica bastante contundente ao trabalho do Tele, ao fato de que o Brasil deveria ter segurado o resultado contra a Itália no momento em que, né, havia feito 2-2 e o 2-2 classificava a seleção brasileira. Mas tem time que não consegue parar. Mas me desculpa. Uma se der a deixa, eu vou entrar com a crítica. Poderia ou tu quer concluir? Acho que o próprio Tele, de alguma forma, reconheceu isso. Eu li a biografia do Tele. Sim. Um livro fantástico. Quem que escreveu? Puta, não lembro agora. Vai estar nos créditos, mas vai aparecer aí depois. Eu tenho esse livro. Ok. Inclusive eu dei de presente pro meu pai e acabei lendo o livro. E o Fio de Esperança. Cada presente que leu o livro. É o bumerangue, presente bumerangue. Okay. Dá duas. E é o famoso mas acho que o Tele, né, as derrotas ensinam muito mais do que as vitórias. E acho que ele ficou estigmatizado, né? Também porque perdeu aquela Copa de 82 com uma seleção espetacular que deixou um legado para o mundo, né? De uma reedição do futebol arte de 70. Tem ressalvas também, né? Posso fazer uma pergunta para ele? Por que Tele, em 82... não convoca talvez o melhor goleiro em atividade no Brasil, que já tinha sido em 78 convocado como Leão, e o reconvoca em 86? Não sei, mas eu já vi o próprio Leão dizendo que ele deveria ter ido em 82 e não em 86. Ele já estava mais velho em 86. Talvez o próprio Tele tenha o convocado de modo a fazer alguma reparação, não sei, não tenho essa informação. Mas você você como nós acompanhava bem o futebol nessa época, já tínhamos idade para isso. O Leão era
melhor em 82 do que 86 ou 86 Ele ele tinha- melhor em 82, tinha sido campeão brasileiro em 81 pelo Grêmio, numa campanha excepcional. Tava muito bom. O Leão, ele vem O bem Leão é o goleiro das camisas listradas, né? na horizontal. isso nos anos Na 80, horizontal. nos anos Os 80. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras, Mas isso. ele já é um goleiro de 74, 78. 78, Como eu 82, citei há minutos atrás, vocês jogando contra a Eu tô Holanda, vendo uma questão aqui, o nosso cenário tá balançando. balançando. É o mestre Tele Santana que Tá tá se bem. manifestando. Ou Que é seja. o excesso de peso do meu companheiro do lado Que direito. seja, tá? Eu quero fazer observações sobre Tele Santana. Essa questão do empate no jogo com a Itália, eu não posso aliviar. Como é que ele vai controlar o time, cara? Pelo amor de Deus, na hora do Zagallo, tu não quer saber como ele controla o time contra a França em 98, mas tu vai aliviar o Tele contra a Itália em 82? Eu não. Agora, se a gente pode olhar aqui, há quantos minutos saiu o gol de empate do Falcão? O presidente quer procurar para. eu procuro. Procura, por favor, o empate do Falcão contra a Itália. 20 e poucos 20 e minutos. poucos do segundo tempo. Então, restando México, né? Não. Espanha 82. Espanha tá? 82, desculpa. Tá aqui. Então, assim, Tô viajando aqui. não dá pra aliviar. Não tem necessidade. O Brasil toma um gol. Porque tudo bem que é um gol de escanteio, né? Tu tá em 78. Calma, como vou Muito chegar se lá. fala da questão de que o Tele mexeu na seleção, na estrutura da seleção, e que o Paulo Isidoro, né? Paulo Se eu não me Isidoro. engano, entra no jogo, não? Entra. Vamos descobrir agora. Vamos ver se o Paulo Isidoro E se entra. dizia que o Batista sinal, eu quero deveria só ter mostrar pra entrado. vocês, ó, o mundo das Copas, as curiosidades e os momentos históricos do Vai tá maior ali. espetáculo do esporte mundial, de Lício Lício. Veloso Ribas. Tem até a Copa de 2000 e... Tem uma outra versão que acho que tem a de 14 também. Mas essa aqui vai até 2:10. 2:10. Essa Vamos olhar essa informação que é interessante. Aqui. Brasil e Itália. Deixa eu ver o gol aqui. Paulo Isidoro entra aos 24 do Ó, segundo tempo. no lugar do Serginho Chulapa. E o gol do Brasil é 23. 23. Faltava. Então, mas Júnior lança Falcão. Mas vejam bem, se o gol sai aos 23 dá pra tu administrar. Mas nós tomamos e segundo. o Paulo Isidoro entra aos 24 Foi logo após o gol. Nós no lugar do centroavante, nós tomamos- é porque ele... Não, E nós tomamos o gol aos 29. tudo bem. Ei, Então- nós tomamos um gol aos 29. Então, faltavam 15 aí, aí tinha que correr atrás, né? Talvez... Bom, é um dado interessante esse. Também acho. Então, o Tele... Ó, Ele, olha só que ao interessante. sacar o Serginho centroavante, Pra retrair o time. para retrair o time, coloca o Paulo Isidoro, ele está pensando de alguma forma em segurar o resultado. Olha só a declaração do Zico. O Zico fez uma declaração interessante à época. Não era o nosso dia. Se marcássemos 4 gols, a Itália marcaria 5. O Júnior, quando a Itália fez o segundo gol, olhei pro Cerezo e ele estava chorando. Fiquei louco de raiva. Foi até ele e disse: se você não parar de chorar agora, meto-lhe a mão na cara. É no segundo, é porque o Cerezo Este é um jogo pra homens, Toninho. Se você está com medo, saia logo. ele dá o passe atravessado e rouba a bola. Aí Sai o gol da Cerezo Itália. depois fala assim: quando chegar em meu quarto, na concentração, vou chorar, gritar, desabafar sozinho. Essas são as 3 declarações que o livro traz. Eu Mostra que assim, ó, faltou um pouco de. Desculpa, vou usar uma expressão. Cuidado- Culhão pra esse time. eu não quero. Eu acho que não passa por isso. Eu não quero crucificar, mas eu fico um pouco em dúvida, né, com relação a esse momento do jogo, né, de segurar ou não. E aí eu queria fazer uma outra observação, que é da Copa de 86. A gente sabe, desculpa, que é uma Que história o Tele vem para... que ele corta o Leandro. Não, mas isso porque assim, o técnico até o meio de 85 Não era era o o Tele. Evaristo de Macedo. Isso. E ele pega a seleção dessa Copa. Ele Evaristo, pega só essa- parênteses, um grande parênteses. Ídolo em 2 rivais da Espanha: Barcelona. Barça e Madrid. Mas Intimidade, chamar o time de Madrid. Mas é como eles chamam na Espanha, Madrid. mas nós somos Real. brasileiros. Estamos aqui na capital. Mas Brasil. eu sou praticamente um espanhol. tem esse cara, né? Eu ia citar o episódio, né? Aqueles jogadores da seleção brasileira, acho que era em Belo Horizonte, que estavam concentrados, toca da Raposa. E aí sai, faz uma gandaia, perde o horário e o Leandro alcoolizado. Talvez um dos maiores laterais da história. Baita lateral direito. Peixe Leandro. frito. O apelido Peixe Frito. E aí, claro, não consegue pular o muro, porque parece que os que conseguiam pular e o Leandro
entra alcoolizado pelo portão, o Renato se solidariza. Num primeiro momento eles não são cortados, mas na hora da convocação final cortaram os dois. Não, cortado só... Ah, desculpa, só o Leandro. Não, só o Renato. E o Leandro que... pesquisaremos, né? Cuidado com a informação, mas Porque que eu me recorde... O Renato... Quem é cortado é o Leandro e o Ronaldo. Renato vai junto. Eu acho que é essa versão, mas... Ok, será checado. Coloca na nossa... Buscaremos a informação ali só para confirmar, mas... eu acredito também, que Leandro é cortado e Renato se solidariza. Evidentemente, né, que a gente vai falar aqui de jogadores aí que tinham 20 e tantos anos e que... Achei um pouquinho mais... Bem, enfim. É lógico, é muito fácil falar, né? Mas é época de Copa do Mundo. Exato, tu tem que te... tem que te podar, cara. Perfeito, 4 anos. Como eu disse, é fácil falar. Não resta dúvida que os jogadores deveriam estar concentrados para a Copa, mas... Também é compreensível. Não, o Renato conta naquele ambiente de concentração e o Renato conta. O Tele era muito, entre aspas, general. Caxias. Não, general e não podia muita coisa, e aí deu uma folga de 4 horas, sei lá, 5 horas, 6 horas. Enfim, é um caso. Mas acho. Vocês acham que isso influenciou na Copa de Lembrando que só um pouquinho. O lateral direito que jogou o Edson e depois o Josimar. Compara com... Que talvez tenha feito um dos gols mais bonitos da história da seleção brasileira em Copa do Mundo. De chutes enviesados. Lembra... o Edson se machuca. E por isso que joga o Josimar. Josimar bate na bola de um estilo, desculpa pessoal, muito parecido com o que eu bato na bola. Não, desnecessário. Vamos estudar Ninguém o sabe corte. como tu bate na bola. Tem vários vídeos aí na internet. E algo mais sobre o Tele, acho que o Tele, na verdade... O Tele, na verdade, assim, tinha uma fama de rabugento. Então, foi o que eu disse. Não, ele era rabugento. Ele era, né? Ele era rabugento no sentido... fazer um parênteses, tu acha que passou isso um pouquinho pro Muricy depois, na sequência? Pode ser. Porque o Muricy faz alguns comentários ácidos, é um pouco ácido. É um ídolo do... Seria o Muricy O Muricy é lançado pelo Tele, né? No próprio São Paulo, né? Naquela Comebol de 94. Então, ganha Comebol de 94, não é isso? Isso São aí, Paulo. Expressinho. Sim, o Muricy era um número 8 cabeludo, presencial, em campo. Rebelde. Um bom jogador, hein? Não vi nenhum jogo do Muricy, o senhor viu, presidente? Tem pouca coisa do Muricy. O Muricy é de 86, 84, né? Não, um pouco década de 70. Mas esse surge no São Paulo ali 76, 7. Mas vai terminar a carreira em 84, 85. Não, mas ele vai pro México, joga no Puebla do México. Mas não, se não me engano, sem grande... Se não me engano, ele joga... Ninguém sabe o que aconteceu no México nos anos 80, 70. No futebol. Não, falo dos anos 80, quando ele foi pro Puebla. Futebol de clube do México nos anos 80. O senhor tem alguma informação lúcida sobre isso? Não. Nenhuma, né? Eu ia dizer que, se não me engano, o Muricy era do São Paulo, vice-campeão da América, que perdeu pro Independiente 7-4. Não tenho certeza. Será checado, mas a minha memória... Isso aí cabe ao nosso diretor de Proto? Coloca aí embaixo. Não precisa nem pedir. A informação. Tá tudo automatizado já. É, né? Claro. A equipe é grande. A equipe é grande. Quero agradecer a nossa equipe, né? São mais de 12 pessoas envolvidas nesse podcast. Chegamos no Filipão. Não, eu só acho que para fechar a questão do Tele, a gente falou pouco de 86. Né? Eliminado nos pênaltis. Para a França. Pífio do Sócrates, que repetiu a mesma cobrança que ele fez contra a Polônia. O cara vai bater um pênalti numa Copa do Mundo, num 4-0 contra a Polônia. Eu tava 0-0 quando ele bateu. Ele bateu o pênalti na gaveta do lado direito do goleiro. Aí ele vai para uma disputa de pênalti contra o Bates, um baita de um goleiro. Baita de um goleiro. Se fez aquele ali. Cabelinho encaracolado dele voava. 1,68 m, né? Foi lá na gaveta buscar o mesmo pênalti que o Sófocles. Esse é o irmão dele. O Sócrates bateu sem tomar distância igual. Na verdade é uma análise técnica. A falta de distância gerou uma força fraca, ruim, e aí o Bates. Então, análise técnica de pênalti, presidente. O senhor que bate pênalti ainda. E muito bem. Mesmo com a sua idade aí, né? Que idade? 62? Não. 49, bato pelada. Olha, bicho, 5 dias de semana fazendo exercício físico. Sem
Terça-feira faço a apresentação sempre lá na Astel. Meto o gol. Quem sabe disso? Vai ser cortado que essa porra. onde... Vai-te embora, Castel. Eu quero falar de Luiz Felipe Scolari. Mas calma aí, nós acabamos 86? Eu acho que sim. Ficou meio no ar. Depois a gente vai... É que 86, Respira. nós conseguimos ser Respira. eliminados nas oitavas, né? Quartas. Oitavas foi a Polônia. A Polônia, tá certo. 4-0. Nas quartas. Quartas. Né? Cara, Num jogo em que tinha tudo pra classificar. mas foi equilibrado. Por Assim causa do como em pênalti do Zico. 82, Por causa do pênalti tinha do tudo Zico. para classificar. Mas é outra fórmula, né? Lá Sim. era um triangular. Outra Ok. fórmula, mas era um jogo com o Tele de técnico e que tinha tudo para que o Brasil... Vocês acham que o Tele, embora seja um excelente... Talvez tenha sido, na minha opinião, um dos maiores treinadores da história do Brasil, se não o maior. Não, concordo. Foi eleito recentemente como o maior técnico da história no Brasil. Faltou para ele um pouco de gerenciamento, não de grupo, mas gerenciamento de tabela ou de trabalho de resultado. Difícil falar isso. Difícil porque a gente não tem tanta informação quanto a gente tem hoje em dia, né? Por causa de internet, rede social. Nessa época era mais complicado avaliar, na minha visão. Né? Mas ele teria que ter recuado o time em 82? Já passamos por essa Copa, né, presidente? Tipo assim, mas assim como em 86, ele não deveria ter colocado o Zico, que estava voltando uma contusão grave de joelho? Aí é uma boa, bem observado. Mas é o que eu digo, é o tipo da colocação feita em cima do resultado. Se ele não põe o Zico, aí vão dizer, por que tu não botou o Zico? É difícil. Por isso a minha Claro. eu instigo vocês. Certo. Sim, ele teve uma oportunidade em 82 de fazer uma coisa diferente. Em 86 ele teve a oportunidade de dizer assim, não, o Zico tá voltando de uma lesão, joelho, um jogo de quartas, uma seleção complicada, um time bom da França, não era um time ruim. Não era. Foi a semifinal eliminada pela Alemanha. Então. Exatamente. Aí você coloca Zico ainda pra bater o pênalti, que ele tinha acabado de entrar frio, mas tendo outros jogadores com qualidade pra bater pênalti. Mas cai... Inclusive, o ídolo, o ídolo de Maurício Capelari, Não, mas não é... Careca, tava em campo. Mas não tava? Careca nunca foi batedor. Foi bom batedor. Mal batedor de Mas pênalti. aquele pênalti que ele bateu naquela Copa, ele avacalhou. Botou um bago no lado esquerdo, no direito do goleiro, que não teve chance. Porque tava 3-0 só, aí deixaram ele bater. Qual? Contra a Polônia. Mas ele não botou. Não, foi na trave. Foi Rasteiro. mal trave, batido. mal Rasteiro. batido. Foi Mal mal batido. batido. Pessoal, a análise é o seguinte. Careca perdeu Contra o Guarani. pênalti na cobrança na Em final. 7-8? Não, em 8-6. 86. Pessoal, assim, ó, novamente, eu falei no caso do Ronaldo, lá, do ataque epilético lá. Tu tens o Zico. Tu tens informação que ataque epilético? Pode deixar como isso. Tu tens o Zico, mesmo que tu falou, vindo de contusão, tinha entrado no jogo, que é um batedor de pênalti consagrado. Aí tu tem um pênalti na Copa do Mundo. Como é que tu não vai deixar o cara bater? Tu entende como é difícil para o técnico isso? Entendo. Eu acho que até os próprios jogadores devem ter. vai tu, que tu és o cara. É uma hierarquia, isso já é pré-definido, não se Tem que escolhe ser, na né? hora, né? Tem que ser. Tanto é que um dos zagueiros que bate em 8-6 na disputa com a França Júlio César, ele dá perde. é um baita zagueiro Mas- do Guarani, dá um baio que a bola quase que quebrou a trave. Bate na trave. Ali é um misto de azar com incompetência, né? Porque tu tens que acertar. Eu Aí tenho que tu escolher. errou. Mas tu errou. Um misto de azar com incompetência. Azar, porque a força dele foi ótima, porém a direção errou em 15 centímetros. O silêncio diz tudo. Muito obrigado. Filipão, Luiz Felipe Scolari, quem começa? Pode começar. pode começar o professor, o catedrático. Então. Tu já... Eu quero fazer uma pergunta O para começar. cenário segue tremendo. Eu quero fazer uma pergunta. Luiz Felipe Scolari Certo. é técnico ou treinador? Porque ele... Mas essa nomenclatura é quase Porque técnico é estudioso, treinador é aquele cara que entendi. faz acontecer o jogo no Entendi. oba-oba. Ele é os dois hoje. Tu acha que são os dois? Nunca parei para... Realmente, a pergunta de sopetão, mas foi interessante. Não, entendo a colocação. Acho que o Filipão, ele tá mais pro Entendi. treinador. Para ser mais aquele... O paizão, esse papo que Isso, o pessoal usa. família escolar, tudo um bem. motivador, do que propriamente um estudioso do estrategista. jogo, um Tudo estrategista. bem, entendi. Acho que isso Concordo. é uma questão que
quase que de domínio público. Tá, não, entendi Então vai e lá. concordo. Tu vai fazer um comparativo no Eu vou fazer- 2002, 2014? Tem que fazer. Eu acho Tá. que é a partir desse princípio, porque é o seguinte: tudo que deu certo, vamos dizer, em 2002, apesar da arbitragem também ter dado uma forcinha no jogo contra a Turquia na estreia, Foi só um salto, não foi nada demais. e depois contra a Bélgica, talvez seja, quem sabe, um outro momento esse debate sobre arbitragem. Vamos fazer um programa sobre arbitragem. Outro momento faremos. Mas assim, eu acho que o gerenciamento do grupo foi ótimo, né? O Brasil funcionava como time, o Gaúcho lá, o Ronaldo Gaúcho, jogando bem. Por que esse ódio, Ronaldo ou Gaúcho? Quem usou a palavra ódio foi tu. Tu Falou assume. Ronaldo ou Gaúcho? O Gaúcho, vírgula, o Ronaldo, acho que eu falei. Por que não fala Ronaldinho Ronaldinho, Gaúcho. Gaúcho, do Grêmio, do teu Grêmio? Fala assim, vai. O Rivaldo fazendo uma excelente Copa. Na minha opinião, o melhor jogador da seleção em 2002 foi Rivaldo. Na minha opinião, concordo contigo. O Marcos, assim, é o momento... Com as suas limitações, O talvez. momento ápice da vida do cara, né? Assim, Kleberson. Kleberson, lembrou do Kleberson? Lembrei. Ronaldo Dentuço. Fui reencontrar o Kleberson jogando no Strikers lá em Fort Lauderdale em 2015 ou 2016. Numa oportunidade que eu tive lá visitando aquele estado aquela localidade da Flórida. Próxima vez, agora que tu encontrar, tu pede pra ele assistir. Kleberson, estou te elogiando por 2002. Não, o Kleberson jogou bem, né? Assim, fez uma função de meio campo que deixava o Rivaldo, que é um cara com a bola no pé, era Espetacular. né? Perigosíssimo, né? Um cara de alto, né? Gabarito. Assim, alto gabarito. Nem boa. parece que surgiu no Mogi Mirim. Não, Santa Cruz e Recife. Mas depois foi pro Mogi Mirim. não, Pegou fama no Mogi. Sim. O Carrossel Caipira. Carrossel Caipira do Mogi. Leto, Pode ter Valber e Rivaldo. Mogi Mirim ele jogou uma... 1993. Ele fez um golaço do meio de campo pelo Mogi, que é espetacular. Todo mundo faz aquele gol do meio campo. Hoje em dia, Fred, 42 mil caras fazem. Não, mas naquela época nem Pelé tinha feito ainda. Então, 2002. Nem depois veio a fazer, né? O Pelé, né? Ele não tinha feito ainda em 93. Então, assim, é tudo que a gente consegue ler de positivo em 2002, chega em 2014, o auxiliar, vão lembrar, o Carlos Alberto Parreira em 14, cara. Em 14 eu... 14 é o Parreira. Não, mas eu pô. lembro do Murtosa. Não, o Murtosa é auxiliar técnico, né? Não coordenador, auxiliar... Qual é a leitura que tu faz em 2014 que tenha trazido tanta problemática para a seleção de... Eu acho que o Brasil não fez uma boa Copa. Desde a estreia contra a Croácia, na qual também foi presenteado com um pênalti, né? Verdade. Tá. Me lembro. Tá, Tu achou presenteado? O Marcelo faz o gol contra, a favor da, no caso, claro, contra, a favor da Croácia. O Brasil empata e o Fred bate o pênalti, se não me engano. Não, Neymar. Não, o Fred não fez gol na Copa. Fred fez um gol sim contra Camarões. Na época... Em Brasília. Não me lembro. Vocês acham que foi injustiçado o Fred ter nominado o cone da Copa? Estamos no técnico, ou desculpa, no treinador. Só fazer um comentário rapidinho. A ansiedade é o mal da humanidade. O Fred, ele naufraga com o time, na minha opinião. Tá? Há um divisor de águas que é a Quantos anos? Isso Neymar, sabe? Pelo amor de Deus. Esse do Cone me lembra um treino. Pô, o Pelé em meia-meia me lembra um treino do... 62. meia-meia. Ei, Que ele contunde e sai? Em 66, o Pelé claro, sai tomou carregado. porrada pra cacete. Tá, mas em 62 ele Também sai e não joga mais. Sim, mas o Brasil do- ganha em 62. Esquece, Em 66 não, mas o essa Brasil... do Cone me lembra um meme um vídeo do Muricy, só pra fazer um parênteses, em que tá um rachão lá, Rogério, Kaká, não sei o que, e o Muricy começa a falar e reclamar do E time usa e tal, aí pega um Cone e coloca na cena, Kaká, vem, troca pelo Cone que não tá jogando nada, coloca o Cone no rachão. É assim, ó. O Filipão. Então, o Brasil passa pela Croácia, depois empata com o México em 0x0 em Fortaleza. Jogo ridículo, né? Jogo duro. Tudo bem, o Brasil joga melhor também. Os mexicanos,
Pô, adorando o empate 0x0, né? Eles jogaram bem atrasinho aquele jogo, né? Não, então. O México não jogou o jogo. Mas né? é normal. Não, jogou o jogo que precisava jogar. Ele jogou atrasinho pra manter o empate. Isso. Em momento algum procurou a vitória. Concordo. Mas aí o Brasil pega Camarões, que se não me engano foi a lanterna da Copa. Perdeu todos os jogos, quase todos de goleada. Foi 4x1, se não me engano, com um gol do Fred. Aí vem o jogo do Mineirão com o Chile. Jogo apertado. Que horror aquilo, cara. O Pinilha tatuou lá a bola na trave. E o Brasil passando os pênaltis. Exatamente isso. O Maurício Pinilha. A segunda disputa de pênaltis dentro de uma Copa do Mundo e que o Brasil classifica para fase seguinte. Tô errado? Ele passou pelos Países Baixos e depois pela Itália, então seria... Não, a Itália é final, tô falando que passa de fase. Final, eu tô considerando... Ganha, né? Pênalti, eu tô... Não, mas a minha colocação foi a segunda vez que o Brasil consegue passar de fase em disputa de pênaltis. A final com a Itália em 94 é a final. Tá, ok. Então tá valendo. Aí vem a Colômbia. Puta, que o Ramires... Que é o jogo... Aquele maluco lá, o... James... Rodrigues. Rames mete uma bola que, pelo amor de Deus... Não, o golaço dele foi contra o Uruguai. Não, mas ele mete uma bola contra nós com uma defesa maravilhosa e depois nós temos... Não, o jogo foi duro, o Brasil fez o gol cedo, né, Thiago Silva de escanteio. Isso. E depois o Davi Luiz faz o gol de falta. E a Colômbia consegue um gol, Golaço só que de falta. o Neymar se Não. machuca. Golaço de falta. Zúñiga. Não, o Neymar não se machuca. O Neymar foi agredido. Mas foi uma... Por mais que tu não goste do futebol do Neymar... tem restrições das do comportamento. que tem o comportamento. Naquele lance lá, ele foi agredido. Mas se não foi por uma proposital, falta, né? Foi... pelo amor de Deus. O cara que entra com o joelho alto é proposital. Existe uma palavra que se usa hoje em dia que é... Intencional. Não é Foi isso. dolosa. Não, me ajuda que os comentaristas de arbitragem usam muito. Que pariu, comentarista de arbitragem. Vai ter que cortar, só pra Não, pode falar. Não vai cortar nada. Vai cortar nada. PQP... Puta que pariu. Não pode. Puta que pariu, porra. Comentarista de Ele arbitragem. chama assim imprudente. Não, que imprudência. O Zúñiga foi imprudente. Não, a imprudência Não, é... ele foi- Não, pode falar assim. ele agrediu. Deixa eu entrar na área Não do foi direito. imprudente, Deixa eu ele entrar foi- na área do direito. Foi uma agressão covarde. Imperícia ou negligência são hipóteses culposas, onde não há intenção de causar o dano. Eu acho- No caso, houve dolo, intenção de machucar. O cara que entra com o joelho alto, como ele entrou, Discordo. tem a intenção. Nem que seja Peter Dolo, ou seja, o dolo eventual. Peter Dolo jogava na seleção da Irlanda, esse? É Aqui, Peter ó. Dolo Não, é eventual. assim, ó. Finaliza o Filipão. Vou finalizar. Que o tempo Urge. não para. Enfim. Tem VAR retrô. Não, o programa segue. Eu entendo. Mas assim, ó, depois... 50 já, meu filho. Tá falando 50 minutos já tu. Não, acho que o campeão aqui do programa foi outro. Hoje tá de Então vem o famoso jogo do Próximo 7x1. compromisso fica quieto. Não. O 7x1, cara, é constrangedor. É constrangedor. Eu lembro Desde que a eu tava- entrada do Bernardo, alegria nas pernas, a leitura do jogo, a leitura da Alemanha. E aí isso não tem como tu não dizer, mancha um pouco, sim. Isso que depois do Filipão é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com o Palmeiras. Leva a Portugal uma final de Copa Não, da isso Europa. Isso bem antes, eu tô Isso falando antes. depois, né? Antes, já Olha a depois. cronologia. Ah, tá, pra- desculpa, tô- 14 dias. tô anterior. Então, assim, mas é uma mancha que nunca vai ser apagada da história. Né? Talvez o capítulo mais constrangedor, eu já usei a Agora, palavra. posso fazer uma pergunta pros dois, desculpa? É a pior. Dos três. Mário Jorge Lobo Zagallo, Luiz Felipe Scolari Tele Santana? e Tele Santana, qual dos três é o melhor? Foi o melhor treinador Tu desse? és apaixonado pelo Tele, eu já sei a tua resposta. Não, eu não perguntei pra mim. Não, mas eu não, perguntei. dos três é o Tele. É óbvio que é o Tele. É óbvio que é o Tele. Então, não precisa nem responder, então a minha resposta se coaduna. E o Tele não ganhou nenhuma Copa, né? Olha que engraçado. Mário Jorge ganhou Copa como jogador e treinador e coordenador. Felipão ganhou como treinador. Foi vice-campeão de uma Copa do Mundo, que também, quer queira, quer não queira, é uma posição honrosa dentro Sem do futebol dúvida. mundial. Tele Santana, Sem dúvida. nem perto de uma semifinal Duas chegou. quartas. Duas Há quartas. quem vá contestar essa afirmação dizendo que, assim como o senhor colocou antes, que é o desempenho em Copas. Então, se nós formos colocar o desempenho em Sim. Copas como
Parâmetro. Ele é o terceiro, né? Não, enfim. Mário Jorge é primeiro, Mas a gente... o segundo e Tele... Agora, como pensador da bola, como gerenciador, como legado... Futebol. Mas foi o que a gente fez aqui. Tele Santana é disparado, na minha opinião, disparado, mais léguas na frente dos outros dois. Para quem não entendeu, pela quinta vez, o presidente disse que Mário Jorge Lobo Zagallo ficou devendo e o Tele Santana realmente... Eu não disse isso. Fechou? Eu reafirmo. Maurício, tá contigo. A câmera tá ali pra ti, ó. Desculpa. Ali. Mário Jorge Lobo Zagallo é o terceiro, o tal do Filipão é o segundo, e sem sombra de dúvidas, sem sendo São Paulino, Tele Santana é o melhor treinador da história do futebol brasileiro. VAR retrô, então? Fim de papo. Feito! Esse é o nosso quadro VAR Retrô, nosso 5º programa, agora falando de Copa do Mundo. E o lance escolhido para esse VAR Retrô de hoje é do jogo Itália e Austrália. Copa de 2006. Copa de 2006. Já que o senhor pegou a palavra, contextualiza para nós. Então, pessoal, vocês vão lembrar, a Itália é campeã do mundo. Eles vão lembrar? Pô, a Itália é campeã do mundo recente. Alguns vão lembrar, mas tem gente que é nova. Ok, o pessoal que tá acompanhando os novos vão saber agora que a Itália foi campeã. A Itália foi campeã do mundo em 2006. No álbum de figurinha do Qatar 2022 tem que a Itália os títulos, campeã. Né? A final foi contra a França. Vocês estão fazendo o álbum? Não estou. Maurício? Não. Estou fazendo. Tá bem legal. E aí? Segue? O VAR a Itália e a Austrália fizeram a partida de oitavas de final. Portanto, pessoal, eliminatório. O jogo vinha duríssimo. Esse time da Austrália, que participou de outras Copas, 2010, né, 14, inclusive, era um bom time. Não pode ser. Deixa. Ele poderia ser um bom time. A Austrália é o padrão australiano de futebol. Se a gente estivesse falando de rugby, eu até acredito, mas de futebol não A maior Austrália dos últimos 30 anos, como diria um amigo. Perfeito. Dentre o padrão de futebol das seleções da Austrália... Talvez tenha sido a melhor Austrália. É isso. Tá. Certo? Então, o jogo de oitavas de final, o jogo tava duro. E aí, a 48 do segundo tempo, surge o senhor Fábio Grosso pela... chamamos de antigamente de ponta esquerda. Já dentro da área, né? Entrou pra dentro da área e aí foi próximo a pequena área. Foi derrubado ou não. Veremos, calma, ou não. E a Itália ganha o jogo de 1-0. Quem era o apitador? Apitador. De cabeça, nem tudo na vida a gente consegue. Mas eu vim preparado. Apitador Luiz Cantalejo da Espanha. Tá bom. Marca ou não marca? Um europeu. E aí, o placar termina 1-0. Maurício, vamos olhar? Roda o lance aí, Lucas. Então dá. Presidente vai fazer o comentário. Presidente, e agora, olha... Uma vergonha. Um absurdo. Um favorecimento europeu. Um espanhol dando um pênalti para a Itália contra aquele coitado do time lá da Oceania. Não foi nada. Absolutamente nada. Nem o Varmengo daria pênalti nesse caso. Não tem pênalti nesse caso. Uma vergonha. Tu já criou antipatia com a maior torcida do Brasil? Não, tô falando que só fazendo um comentário pro Michel. Veja bem. Olha só. O lance é claríssimo. O cara dá um come é uma expressão para quem dá um corte. O outro jogador tá no chão e ele simplesmente se projeta, deixa a perna no corpo do outro jogador, não há movimento algum faltoso, não. Vocês podem ver nesse momento. Cara, é uma vergonha mundial. A Itália é campeã mundial com auxílio da arbitragem. Passou por esse jogo, é verdade. Maurício. As palavras eloquentes do meu companheiro Rodrigo Titerix. Pouca coisa além precisa ser dito. É um pênalti de fato vergonhoso, no meu entender, se o VAR... Eu acho que com VAR o jogador nem teria coragem de se jogar, de simular dessa maneira, né? Porque na verdade ele dá o corte, ele perde a passada.
A bola fica pro zagueiro que vem na cobertura Jogador Neil da Austrália. e ele deixa o corpo e é ridículo. É ridículo. Não, em detalhe, nós estamos falando um pênalti aos 47 41, e 50, quando acresce mais de mais 3 minutos. Sim, o último lance da partida. O último lance da partida. Tava dentro, digamos assim, do... Aqui nós íamos para a prorrogação, professor? Iríamos para a prorrogação. A Itália venceria a prorrogação por 2-0. Copa! É o número da pegatina. Vamos combinar. Sobrenome Capelari, agora falou mais alto. Bem, a minha leitura é bastante simples, né? Mesmo se o árbitro, o espanhol, desse o pênalti, o árbitro de vídeo deveria chamar, dizer, olha, acho que tu te equivocou, venha dar uma olhada. Ao olhar o vídeo, o árbitro espanhol ia cancelar a marcação e o placar... Iríamos para a prorrogação. 0-0 iríamos para a onde a prorrogação. Itália venceria por 2-0. Onde a nossa querida seleção dos Socceroos, soccer com cangurus, passaria para as quartas de final. Feito! A Itália, ao se classificar, vencendo a Austrália, foi jogar com a Ucrânia. E aí o jogo foi bem fácil, foi 3-0 para a Itália. Ok. E aí nós estamos falando em semifinal com a Ucrânia, é isso? Quartas de final. É a semifinal. Oitavas com a E a Austrália semifinal? contra a seleção da casa Alemanha. E 2-0 na prorrogação Pra quem? para a Itália. algum problema pessoal, de coração, professor, com esse resultado? Vamos para o próximo A vida quadro do é programa. feita de vitórias e derrotas. Fechou? Fechou, Esse é o pessoal. VAR Retrô de hoje.